Um mistério como esse é meio que esperado nesse estágio da missão Voyager. Disse assim Suzanne Dodge, gerente de projetos da Voyager 1 e da Voyager 2. Um mistério como esse é meio que esperado nesse estágio da missão Voyager. Disse assim Suzanne Dodge, gerente de projeto da Voyager 1 e da Voyager 2, em um comunicado. Inserida no programa Voyager, que previa o desenvolvimento de 2 sondas de exploração interplanetária, Voyager 1 e 2. Ela tinha como objetivo a realização de um Grand Tour espacial, aproveitando o posicionamento favorável dos gigantes gasosos do Sistema Solar. Originalmente, o Grand Tour foi desenhado para permitir visitas a apenas Júpiter e Saturno. Porém, a sonda Voyager 2 teve sua missão estendida e visitou Urano e Netuno. A missão inicial e primária da Voyager 1 encerrou-se em 20 de novembro de 1980, após o seu encontro com o Sistema Joviano em 1979 e o Sistema Saturniano em 1980. A Voyager 1, apesar de ter sido lançada para a sua missão após a Voyager 2, seguiu uma trajetória mais favorável, atingindo o seu ponto mais próximo de Júpiter em 5 de março de 1979. Após o qual deu início a uma nova trajetória para a interseção do sistema de Saturno, ao qual chegou no dia 12 de novembro de 1980. Essa trajetória mais rápida e desenhada de forma a permitir uma posição mais favorável à observação de Ló e de Titã não permitiu à sonda a comunicação da missão em direção a Urano e Netuno. Assim então, a Voyager 1 seguiu uma trajetória que a levaria a sair do Sistema Solar numa direção oposta ao da sonda Pioneer 10. A Voyager 1 fotografou Júpiter e seus satélites entre janeiro e abril de 1979. A aproximação máxima ao planeta aconteceu em 5 de março, quando o sobrevoou a uma distância de cerca de 349 mil quilômetros de seu centro. Como a proximidade aos objetos a serem observados favorecem a qualidade das imagens, a maioria das observações de luas, anéis, campos magnéticos e cinturão de radiação do sistema joviano foram realizadas pela Voyager 1 em um período de 48 horas durante a aproximação máxima ao planeta. As 2 sondas Voyager fizeram várias descobertas importantes sobre Júpiter, suas luas, seu cinturão de radiação e também seus anéis. A descoberta mais surpreendente no sistema joviano foi a atividade vulcânica em Ló, algo que nunca tinha sido observado antes. A nave espacial tem quase 45 anos, o que está muito além do que os planejadores da missão anteciparam. Também estamos no espaço interestelar, um ambiente de alta radiação que nenhuma espaçonave voou antes. Há alguns meses, os cientistas da NASA ficaram intrigados com o comportamento da sonda Voyager 1. A falha tem a ver com o sistema de articulação e controle de altitude da Voyager 1, ou AACS, que mantém a espaçonave e sua antena na orientação adequada. E o AACS parece estar funcionando bem, já que a nave recebe comandos, agindo sobre eles e enviando dados científicos de volta à Terra com a mesma força de sinal de sempre. Mas, no entanto, o AACS está enviando dados de telemetria confusos aos manipuladores da espaçonave. A declaração da NASA não especifica quando o problema começou ou quanto tempo ele durou. A agência diz ainda que o pessoal da Voyager continuará investigando o problema e tentará corrigi-lo ou de repente até adaptá-lo. Esse é um processo lento, já que um sinal da Terra atualmente leva 20 horas e 33 minutos para chegar à Voyager 1. Receber a resposta da espaçonave também carrega o mesmo atraso. Segundo a NASA, a Voyager 2, também lançada em 1977, está se comportando normalmente. A energia que a espaçonave é capaz de produzir está sempre caindo, e os membros da equipe da missão desligaram alguns componentes para economizar energia, medidas que eles esperam que mantenham as sondas funcionando pelo menos até 2025. Existem alguns grandes desafios para a equipe de engenharia, disse Dodge, mas acho que se houver uma maneira de resolver esse problema com o AACS, nossa equipe a encontrará. Após 45 anos, o equipamento começou a enviar de forma aleatória uma série de dados classificados como impossíveis. Agora, a Agência Espacial dos Estados Unidos desvendou o mistério por trás desse fenômeno. Os pesquisadores já sabiam que o problema tinha origem no sistema de controle e articulação de altitude da sonda,
AACS, na sigla em inglês. Entre outras tarefas, o equipamento mantém a antena de alto ganho da Voyager 1 apontada com precisão para a Terra, permitindo com que ela envie dados para o nosso planeta. Após então diversas análises, os engenheiros da NASA descobriram que o AACS começou a enviar os dados de telemetria por meio de um computador de bordo que havia parado de funcionar anos atrás, corrompendo as informações. Suzanne Dodge, gerente de projeto da Voyager, disse que quando os pesquisadores suspeitaram que esse era o problema, optaram por programar o AACS para retornar o envio dos dados para o computador certo. Dessa forma, eles conseguiram corrigir o erro que afetava a sonda. O equipamento foi lançado ao espaço em 1977 para estudar detalhadamente os planetas Júpiter, Saturno e os confins do Sistema Solar. Os engenheiros ainda não sabem por que o AACS começou a rotear dados de telemetria para o computador incorreto, mas acreditam que o problema tenha se originado em um comando defeituoso gerado por outro computador de bordo. Se for esse o caso de fato, isso indicaria que há um problema em outro lugar da espaçonave. Claro, a equipe continuará a investigar o caso, mas a NASA não considera que isso seja uma ameaça à saúde a longo prazo da Voyager 1.